Maravilhoso. Então vamos aqui à segunda parte da aula 10. A gente fechou com a reação de hidrólise, agora vamos fechar com as funções orgânicas finais dessa aula, já para a gente partir para os exercícios. Próxima função orgânica, maravilhosa. Essa função aqui, ó, éter. Éter é oxigênio entre carbonos. Sempre que você vê esse Rzinho na química orgânica, R representa os radicais de carbono. São os radicais que a gente conhece, metil, etil, propil. Então R representa carbono. Quando tem oxigênio entre dois carbonos, maravilhoso, o nome da função orgânica é éter. Éter tem 3 nomes, maravilhosos. Então a gente tem que conhecer os 3 nomes da nomenclatura aí de um éter. O primeiro é o nome oficial. Você vai escrever o prefixo, que indica o número de carbonos, met, et, prop, but, seguido da expressão oxi. Então é met com oxi, fica metoxi, etoxi, propoxi, butoxi, pentoxi. Ó. Aqui é um radical de oxigênio. Ó. Em seguida, você coloca o nome do hidrocarboneto da cadeia principal. Então fica metoxi, pentano, etoxibutano. A gente vai treinar a nomenclatura, muita calma. E eu tenho esses 2 nomes aqui que são usuais. Nomes usuais de um éter maravilhoso, ou começam com a palavra éter ou terminam com a palavra éter. Então, a primeira possibilidade é você falar éter radical mais ico, que nem éter etílico, éter metílico, ou termina com a palavra éter. Você fala o nome do radical terminando com a palavra éter. Vamos ver aqui, para não dar dúvida, já vamos ver o exemplo aqui, senão eu fico explicando virtualmente aqui. Eu montei esse éter maravilhoso. É um oxigênio, do lado eu coloquei o radical metil, ó, do outro lado eu coloquei o radical etil. Vamos falar os 3 nomes. Primeiro nome oficial, você deve achar a cadeia principal. Maravilhoso, cadeia principal é a maior sequência de carbonos que você consegue circundar. A cadeia principal, ou ela está do lado esquerdo ou do lado direito do oxigênio. No caso, a maior sequência de carbonos está do lado direito. Esta aqui é a minha cadeia principal, ó, eu circundei. O que está fora do retângulo da cadeia principal são os radicais de oxigênio. Ó. Esse daqui é um radical de oxigênio. É met terminado em ox. Então você fala metox. Ó. Metox. Em seguida, você fala o nome do hidrocarboneto da cadeia principal. Então o nome dessa fera ó, é metoxietano. O nome da cadeia, do hidrocarboneto da cadeia principal, 2 carbonos é et, ligação simples é an, termina em o. Então o nome oficial dele é metoxietano. Vamos aos usuais, maravilhosos. O nome desse radical aqui é etil, o nome desse radical é metil. Entre etil e metil, fala o nome de quem primeiro? Do etil. Então, olha o nome desse, a primeira possibilidade, você chama de éter etílico e metílico. Fala primeiro o nome do etil, depois o nome do metil. Então fica ó, éter etílico e metílico. Ou, última possibilidade, etil, metil, éter. Então o nome usual ou começa com a palavra éter ou termina com a palavra éter. Olha esse próximo exemplo aqui, maravilhoso. Eu montei um éter, ó, coloquei 2 carbonos do lado esquerdo, 3 carbonos do lado direito. Eu já circundei a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Ó. Aqui é um radical de oxigênio. Ó. É 2 carbonos terminado em oxi. Esse é o radical etoxi. Ó. Em seguida, você fala o nome desse hidrocarboneto. 3 carbonos é prop, ligação simples é an, termina em o. Etoxipropano. Agora o nome usual, maravilhoso. O nome desse radical é etil, o nome desse radical é propil. Em ordem alfabética, você fala primeiro etil. Então você fala que é o éter etílico e propílico. Ou, última possibilidade, você chama ele de etil propil éter. Olha lá, etil propil éter. E esse último exemplo aqui, maravilhoso. Eu coloquei 2 radicais iguais, então não tem cadeia principal, de todo lado esquerdo ou lado direito tem 2 carbonos, então tanto faz. Então eu falei que esse lado aqui é o meu radicalzinho, ó. O radical 2 carbono com óxido é o radical etoxi, ó. Etoxi. Em seguida eu falo o nome desse lado da molécula, desse hidrocarboneto aqui, ó. Então esse é o etoxietano. Etoxietano. Aí eu posso chamar esse, é o radical etil, né? Eu posso chamar esse cara de éter dietílico. Ó, começa com a palavra éter e termina com o nome do radical, né?
éter dietílico ou dietil-éter. Etoxetano é nome oficial, éter dietílico e dietil-éter, nomes usuais. Estamos terminando aí, né, essa parte de nomenclatura. Ela é chatinha, maravilhosa, mas tem que fazer a tarefinha direitinho, porque não vai cair, dê um nome desse composto orgânico. O cara vai te dar uma reação orgânica, ele pede para você fazer a reação orgânica. Agora, se você não consegue fazer a fórmula da substância, como é que você vai montar a reação? Então, é um pré-requisito, é chato essa parte de nomenclatura, tem que treinar mesmo, viu? Maravilhosa. Agora, como a gente está falando de éter maravilhoso, eu coloquei duas reações com álcoois, que a gente estudou álcoois lá na aula 9. A reação de desidratação de álcoois maravilhosos gera éter, tá vendo? Existe a desidratação intermolecular e a desidratação intramolecular. Maravilhoso, olha as duas hidroxilas perdendo água aqui, ó. Então você não precisa me falar o nome da reação, se é esterificação, se é desidratação de álcoois. Você viu duas hidroxilas, uma de frente para a outra, tira a água de lá. Maravilhoso. Desidratação intermolecular, você tem que pegar duas moléculas, é que nem viagem internacional, envolve duas nações. Desidratação intermolecular, você pega duas moléculas. Eu peguei um exemplo aqui, ó, duas moléculas de metanol, e já deixei o OH de um de cara para o OH do outro. Em cima da flecha a gente usa ácido sulfúrico concentrado e essa reação ocorre a 140 graus Celsius. Maravilhoso. O que eu estou escrevendo aqui em cima da flecha, você não precisa lembrar, o examinador vai dar, e às vezes ele nem dá, ele quer só que você coloque essa flecha. Se ele falar desidratação intermolecular de um álcool maravilhoso, você vai pegar duas moléculas desse álcool e deixar o OH um de cara para o outro e tirar a água, tá vendo? Ó, esse retangulinho aí é água. Aí junto com o que sobrou do lado esquerdo, que é o radical metil, ao que sobrou do lado direito, que é o oxigênio. Ó. Esse metil entrou no oxigênio, virou éter. Então a desidratação intermolecular de álcool produz éter. Só por curiosidade, o nome desse éter aqui, ó, um carbono com oxigênio, um carbono emete com oxigênio é metoximetano. Ou são dois radicais metil, ó, éter dimetílico ou dimetil-éter. Tá aí. Eu mostrei a desidratação em álcoois maravilhosos porque diz respeito à aula de éter aí, né? Ó. A gente já estudou os álcoois, né? Se o cara falar faça a desidratação intermolecular do metanol, você pega duas moléculas de metanol. Desidratação intermolecular de metanol, você pega duas moléculas de metanol e deixa um OH de cara para o outro. Agora, como eu falei desidratação intermolecular, deixa eu mostrar aqui a desidratação intramolecular maravilhosa. Quando ele fala intermolecular, você pega duas moléculas. Né? Quando se fala intramolecular, quando ele fala faça desidratação intramolecular, você vai pegar uma molécula só e arrancar água de dentro dessa molécula. Intermolecular pega duas moléculas. Intramolecular pega uma só. Olha de onde a água sai. Sai do OH de um carbono com H do lado. Maravilhoso. Quando tira a água, fica essas duas valências livres do carbono, que aí desce a ponte levadiço, aí vira uma ligação dupla aqui, ó. Então, desidratação intramolecular de álcool gera alceno. Nessa reação, a gente utiliza ácido sulfúrico concentrado e ela ocorre a 170 graus Celsius. Não precisa lembrar o que está na flecha. Então, tira a água, ó, desce a ponte levadiça, aparece uma ligação dupla entre carbonos, ó. Dois carbonos é et, ligação dupla é enter, mini O. Esse é o eteno. Então, o negócio é o seguinte, depois teremos a apostila as reações, né, maravilhosas. Isso daqui é só, como eu citei éter, eu dei um exemplo aqui, ó. Uma das maneiras que a gente sintetiza o éter aí, ó. Reação de desidratação de álcoois. Aí, quando fala desidratação intermolecular, pega duas, intramolecular pega uma. Desidratação intermolecular de álcool gera éter. Desidratação intramolecular de álcool gera alceno. Legal. E para fechar aqui, maravilhosa, a nossa aulinha, a nomenclatura das aminas. A nomenclatura de amina é bem simples, maravilhosa. Ó, amina é nitrogênio ligado a carbono. Ó, tá vendo que esse nitrogênio está ligado a um carbono? Então a gente chama essa de amina primária. Esse nitrogênio está ligado a dois carbonos, é chamado de amina secundária. E esse nitrogênio está ligado a três carbonos, ó.
é uma amina terciária. Lembra que o nitrogênio faz 3 ligações. Olha o nome dessa amina. Você fala o nome do radical terminando com a palavra amina. Essa é a metilamina. Maravilhoso. Pode escrever separado ou escrever juntinho. Se você escrever junto, fica metilamina. Aqui, ó, 2 radicais metil aqui, ó, é dimetil. Deixa eu corrigir o bom, como tá, eu estou com o programa ativo aqui, maravilhoso. Ó, eu já faço a correção aqui na hora. Dimetilamina. Dimetilamina. Deixa eu puxar aqui, maravilhoso. Às vezes ele fica me desobedecendo esse programa aqui. Aí. São 2 radicais metil, ó, então fica dimetilamina. E aqui são 3 radicais metil, ó, trimetilamina. Beleza. E esse último exemplo aqui, maravilhoso, ó. Deixa eu colocar aqui. Aí nitrogênio ligado a carbono é amina. Aqui é metil, metil, e aqui é o radical de 2 carbonos, etil. Em ordem alfabética eu falo primeiro etil, então fica etil de metilamina. Legal, então estou parando aqui, maravilhoso. Já pega os exercícios que faltaram lá da aula 10, pode resolver. A gente já vai na terceira parte com as correções do exercício da apostila. Já volto já, hein?